nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre raiz quadrada não exata, tá bom? Na aula anterior nós falamos sobre raiz quadrada exata. Nesta aula nós vamos falar sobre a raiz quadrada não exata, ou seja, aproximada, tá? Raiz quadrada aproximada. O nome desse sinalzinho aqui é aproximadamente, tá? Nós sabemos que existe um sinalzinho de igual, tá? Sabemos que existe um sinalzinho de igual, mas também nós sabemos que existe um sinalzinho de aproximado, tá bom? Então isso aqui é aproximadamente, ok? Então vamos lá. Apagar aqui para a gente continuar aqui a compreensão da nossa videoaula, tá? Aqui eu tenho algo que é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante, ó. É muito importante nós entendermos essa informaçãozinha aqui, tá bom? Então vamos lá. Do número 1 ao número 100, nós temos apenas 10 números que são quadrados perfeitos, tá? Então, ó, do número 1 até o número 100, nós só temos apenas 10 números que são quadrado perfeito, tá? Então, nós sabemos que quadrado perfeito são aqueles números que têm as raízes quadradas exato. Eu até coloquei ele aqui, os 10, ó. Então, quem são esses números? Ó? É o 1, que a raiz quadrada de 1 é 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100. Então, aqui está entre 1 e 100, nós só temos esses 10 números aqui que são quadrados perfeitos, tá? Então, o que você percebe? Você percebe que 90 números entre 1 e 100 não tem a raiz exata, tá bom? Então, esses números são chamados de quadrado perfeito porque ele tem as raízes exatas. Ó, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9, 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7, raiz de 64 é 8, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10, tá? Então, aqui são os quadrados perfeitos, que têm raízes exatas, tá? Aí eu coloquei aqui do ladinho aqui uma representação de números que não têm raízes exatas, ou seja, são aproximados, tá bom? Então, a raiz quadrada do número 10, ela não existe, né? Ela não é perfeita, tá? Por quê? Porque não existe um número quadrado perfeito, tá? Da mesma forma que é o número 5, ó, a raiz quadrada do número 5 é aproximadamente 2,5. E a do 10 é 3,16, 22, 777. Mas aqui, quero chamar a atenção para vocês que o importante quando vai se calcular a raiz quadrada aproximada de um número, você trabalha apenas com duas casas depois da vírgula, tá? Duas casas decimais após da vírgula, ou seja, só o centésimo, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, por esta fórmula aqui, é possível eu encontrar a raiz quadrada aproximada do número 10, tá bom? Vamos pegar aqui o número 10, por exemplo, aqui, ó. Então, por essa fórmula, ó, raiz de x aproximado, né? Aí aqui eu tenho uma fração, né? X mais q, né? Que vai estar sobre 2 vezes raiz de q, tá bom? Agora vamos entender aqui um pouquinho da fórmula. O que seria o x? O x aqui seria o número que eu quero encontrar a raiz, tá bom? O que que seria quem? Seria o número, né? Aonde que esse número aqui, x, estaria mais próximo da raiz. Vamos pegar aqui, por exemplo, o número 10. Então, eu quero descobrir a raiz de 10, tá bom? Eu quero descobrir quanto que é a raiz do número 10, ok?
Então, quanto é a raiz aproximada do número 10? Tá? Então, pela fórmula aqui, eu vou conseguir resolver, tá bom? A primeira coisa que eu tenho que saber é que o número 10 está entre qual número? Ó, eu vou pegar aqui a raiz de 10, tá? Então, eu tenho que fazer, entender isso aqui, tá? Então, a raiz de 10, tá? A raiz de 10 vai estar entre qual desses números quadrados perfeitos? Ó, o 10 vai estar entre o quê? O 9 e o 16, não é? Né, gente? Então, a raiz de 10 estaria entre 9 e 16. Então, qual é a menor raiz, qual é o menor quadrado perfeito antes do 10? Aí você vai olhar aqui para o quadrado perfeito. Quem é o menor quadrado perfeito antes de 10? É o 9, né? Então, aqui, ó, ficaria raiz de 9. Tá bom? E quem depois do 10, qual seria o próximo quadrado perfeito, né? Depois do 9 aqui, no caso, né? Seria o 16. Então, ó, a raiz quadrada de 10 estaria aqui entre, ó, raiz quadrada de 10 estaria entre a raiz de 9 e a raiz de 16. Tá bom? Então, ó, o que aqui, tá bom? Seria o número mais próximo à raiz de 10, tá bom? Então, quem seria o número mais próximo da raiz de 10? Seria 9 ou 16. E, gente, qual é o número mais próximo de 10? 9 ou 16? O 9, né, gente? O número mais próximo a 10, né, o 9. Porque depois do 9 já vai ser o 10, não é? Não é assim? O 16 não, para chegar a 16, ó, 10 para chegar a 16 ainda falta 6. Né? Então, o número mais próximo do 10 seria o 9. Então, gente, a letra Q aqui, ó, seria o número mais próximo do 10. Tá bom? No caso aqui seria o número 9. Tá bom? Então, o Q aqui seria o número 9. Tá bom? Vocês estão entendendo? Então, ó, o X seria igual ao 10. Por quê? Por que seria igual a 10? Porque nós estamos procurando aqui a raiz quadrada do número 10. Tá bom? Então, aqui, ó, o x seria 10. E a letra Q seria o número mais próximo de 10. Ou seja, o número que tem quadrado perfeito mais próximo de 10. No caso aqui, seria o 9. Então, a letra Q... Então, a letra Q aqui, tá? A letra Q seria o número 9. Tá bom? Tá certo? Então, agora é só substituir aqui na fórmula. Tá bom? Só substituir na fórmula. Aí nós vamos encontrar o valor aproximado da raiz de 10. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a fórmula. A raiz. Tá? Nós estamos procurando a raiz de 10. Então, o valor do x seria o quê? Seria 10. Ok? Que vai ser aproximadamente, que é um tracinho com um tiozinho aqui em cima, né? Seria aproximadamente a x. Então, x aqui é o valor do número que nós estamos encontrando, no caso aqui é 10. Né? Nós já temos o valor do x, então aqui seria uma fração, né? Seria igual a 10, tá bom? Mais o que, né? Estou só substituindo aqui, ó. X seria igual a 10. O que seria quem? Seria igual a 9, porque é o número mais próximo de 10 que tem raiz quadrada perfeita. Né? Bem aqui, ó. O número mais próximo de 10 que tem raiz quadrada perfeita, no caso é o 9. Tá bom? Então seria 9. Ok? Aí, ó, eu estou só substituindo aqui na fórmula, tá? Estou só usando aqui a fórmula. 10, que é o valor do x, mais o que seria igual a 9. Tá? Agora, 2, estou só substituindo aqui na fórmula, tá bom? 2 vezes, tá? 2 vezes a raiz, tá bom? Da letra Q. Quem é o Q?
é o número mais próximo da raiz de... Nós já temos aqui o valor, né? Da raiz de 9, de 10, né? Que seria o 9. Tá bom? Ok? Seria o número 9. Pronto. Agora é só resolver, ó. Raiz de 10, tá? A raiz de 10, estou só resolvendo, tá? Estou repetindo aqui, tá? Ó, fazendo isso aqui. A raiz de 10 é aproximadamente, tá? Ó, 10 mais 9, 19. Ok? 19. Sobre, né? Tá aqui a fração. Sobre 2, tá bom? Vezes a raiz quadrada de 9. Quanto é a raiz quadrada de 9? Ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá bom? É igual a 3, tá bom? Só continuando aqui, ó, pra gente ganhar espaço. Então, ó, a raiz quadrada de 10, só repetindo aqui, ó, a raiz quadrada de 10, tá bom? De 10 seria aproximadamente, tá mais aqui o espaço, seria aproximadamente, né, gente? A 19, ok? Seria aproximadamente a 19 sobre 2 vezes 3, tá? Tô só resolvendo aqui essa multiplicação, tá? Seria igual a 19 sobre 6, tá bom? Então, ó, a raiz quadrada de 10 seria aproximadamente, porque aqui, ó, uma fração é divisão, tá? Você vai dividir o numerador aqui pelo denominador, ou seja, vai pegar o 19, tá bom? Isso aqui você já tem o domínio, né? Já sabe dividir. Seria igual a 19 dividido para 6, tá bom? 19 dividido para 6. 19 dividido para 6 vai dar quanto? Ó, vai dar 3. 3 vezes 6, 18 para 19, faltam quanto? Faltam 1, tá? Aí 1 dividido para 6 não dá. O que você faz? Coloca um zero aqui no resto e uma vírgula no quociente. Não é assim, gente, a divisão? Né, Ludmila? Então aqui, ó, 10 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 1, não é? Ó, 1 vezes 6, 6 para chegar a 10, faltam 4. Não é isso? Ó, aí 4 dividido para 6 não dá. Eu coloco mais um zero aqui, tá bom? Aí vai ficar, ó, 40 dividido para 6 vai dar quanto? Vai dar 6. Vai dar 6, tá? A gente vai fazer o 6 aqui, que ficou feinho. A Milena só gosta quando fica perfeitinho, né, Milena? Ok, ó. Então, ó, 40 dividido para 6 vai dar 6, né? Então, 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36 para 40, sobrou quanto? 4, tá bom? Aí aqui a sua continha você pode já parar por aqui mesmo, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos precisar de apenas 2 números depois da vírgula, tá bom? Então, ó, a raiz quadrada de 10, tá? Então, ó, seria de 10, seria aproximadamente igual a 3. Ó, seria aproximadamente aqui, ó, o resultado da minha divisão, ó, a 3,16, tá? Que é a mesma coisa aqui, ó. A raiz aproximada de 10 seria aqui, ó, aproximadamente, ó, aqui, ó, 3,16, ó. Tá igualzinho aqui, tá? Esse resultado aqui eu fiz na calculadora, tá, gente? Aí aqui deu um número infinito, né? Mas nós precisamos só trabalhar aqui os dois números depois da vírgula, tá bom? Sim. Então, da mesma forma como nós fizemos lá na raiz aproximada do número 10, nós vamos fazer aqui com o número 5, tá? Primeira coisa é eu escrever aqui esta fórmula, tá bom? Então, se eu quero a raiz quadrada do número 5, então o número 5 já sei que é o meu x aqui, tá bom? Então, eu já sei que eu vou encontrar a raiz quadrada do número 5, ok?
porque eu quero a raiz quadrada do número 5. Então, esse meu x aqui, ó, já vai ser o valor do x, tá bom? Então, esse outro x aqui, ó, eu já sei que o valor dele também será 5, né? Porque é a raiz que eu quero encontrar, ok? Agora, nós vamos encontrar aqui quem é o valor do quê, tá bom? Então, ó, o 5 está entre qual número quadrado perfeito? Aí eu vou lá na minha tabelinha, ó, tá? O quadrado perfeito. Então, o número 5 está entre que números, ó? O número 5 estaria aqui, ó, entre o 4 e o 9, não é? Então, depois do 4 seria que número? 5, depois 6, 7, 8, até chegar no 9. Então, o número 5 está entre aqui, ó, tá? Como vocês estão vendo, ó. Então, o número 5 estaria nos quadrados perfeitos, estaria entre o número 4 e o número 5, tá bom? Então, eu já pegaria aqui, ó. Isso é para mim descobrir o valor da letrinha Q, tá bom? Eu já sei que o x aqui é igual a 5, porque é o valor, é o número que eu quero encontrar, a raiz aproximada, tá bom? Então, vamos lá. O Q seria o número mais próximo a 5. Então, eu faria aqui, ó. Então, a raiz de 5, tá? A raiz de 5 aqui do número 5, tá bom? Estaria entre quais quadrados perfeitos aqui na tabelinha, ó? Estaria entre a raiz de 4, ok? Tá? Que nós estamos vendo bem aqui, tá bom? Quadrado perfeito. Nós temos que encontrar os quadrados perfeitos o antes e o depois do 5. Então, depois aqui, que é quadrado perfeito, qual seria o número? O 9, né? O próximo quadrado perfeito seria o 9. Tá bom? Então, tem mais uma pergunta. Agora tem a pergunta. Que número está mais próximo do 5? Quem é que está mais próximo do 5? É o número 4 ou é o número 9? Ó, o 5, ó, 4 para chegar a 5 está faltando quanto? 1, não é? E 5 para chegar a 9 está faltando quanto? Ó, 4. Então, qual é o número que está mais próximo do 5? É o 4, né, gente? Tá bom? Então, o meu Q aqui, ó, a minha letrinha Q aqui, certo? Vai ser o número que é quadrado perfeito mais próximo do 5. Então, quem está mais próximo do 5? O 4. Então, eu já sei que o valor da minha letrinha Q, tá? Será o número mais próximo do 5. No caso aqui é o número 4. Ok? Então, pronto, ó, já encontrei aqui os dois valores, ó, que eu estaria precisando para resolver a minha formulazinha aqui. Tá bom? Então, já tem o valor do x, que é o número que eu estou procurando a raiz aproximada. E a letra Q é o número mais próximo dele, ou seja, o número que é quadrado perfeito mais próximo. Ok? Então, agora aqui é só eu pegar a fórmula e substituir. Ó, a fórmula seria o quê? Ó? Raiz de x, tá? Que é igual, ou seja, não é igual, né, gente? Aproximado aqui, não é isso? Aproximado a minha fraçãozinha, a x, ó, tô só escrevendo na forma, x mais q, tá bom? É o x mais o q, e embaixo, ó, 2, eu tenho que memorizar essa formulazinha aqui, 2 vezes, que é um pontinho, né? Vezes a raiz, tá? Do q, tá bom? Eu só transferi a formulazinha para cá, ok? Aí agora é só substituir, ó. Quanto é que é o x? Ó, 5. Então, ó, só substituindo, ó, na fórmula. O x vai ser a raiz aproximado, tá bom, gente? É aproximado. X, quanto é que é x? Ó, 5, né? Que eu estou procurando o valor dele. Então, x seria igual a 5, ok? Mais o Q. Quanto é o Q, ó? Vem que assim eu tenho um valor, ó, 4. Tá bom?
seria igual a 4. Passo o tracinho de fração aqui, tá? Aí, ó, 2. Tá, gente? Nessa primeira fase aqui, nesse primeiro passo aqui, eu vou simplesmente só substituir a letra pelos números. 2 vezes é a raiz da letra Q. Quanto é Q? Ó, Q é quanto? 4, né, gente? Beleza? Ok. Agora eu vou resolver. Ó, raiz de 5 será... A raiz de 5 será aproximadamente, né, que é um bastãozinho com um tio. Aproximadamente. Aí eu resolvo, ó. 5 mais 4. Quanto? 9. Ok? 9 sobre 2 vezes a raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2, né, gente? Ó, a raiz de 4, eu vou lá na minha tabelinha, ó, quanto é a raiz quadrada de 4? 2, tá bom? Aí agora aqui só resolver, ó. A raiz de 5, a raiz de 5 será aproximadamente, ok? Será aproximadamente, vou só resolver aqui essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Será aproximadamente o que, ó? 9. Será aproximadamente 9. Opa, foi demais. Será aproximadamente 9 sobre 2 vezes 2, 4. Tá bom? Então, a raiz de 5 será aproximadamente 9 sobre 4. Aí, o que você tem que fazer? Tem que pegar esse numerador aqui, 9, e dividir para 4. Ou seja, você vai pegar aqui o 9, tá bom? E vai dividir para 4. Ok? É só fazer essa divisãozinha aqui que você vai conseguir, tá? Ó, só pegar 9 e dividir para 4. 9 dividido para 4 vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 2, né, gente? Vai dar igual a 2, tá? Então, ó, 9 dividido para 4 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 9 falta quanto? 1. Não é isso? Ó. 1 dividido para 4 não dá. O que você faz? Coloca um zero aqui e uma vírgula no quociente, tá bom? Agora ficou 10. 10 dividido para 4 vai dar quanto? Vai dar 2, não é, pessoal? Vai dar 2, tá bom? Vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para 10, falta quanto? 2, né? Aí 2 dividido para 4 não dá. O que você faz? Coloca um zerinho aqui, tá bom? Ó, agora ficou 20. 20 dividido para 4 vai dar quanto? 5. Ok? Ó, 5 vezes 4, 20. Para 20 sobrou nada. Ok? Sobrou nada. Então, o nosso resultado, ó, seria o quê? Ó, 9 dividido para 4 daria igual a 2,25. Tá bom? Então, ó, a raiz aproximada, tá? A raiz aproximada do número 5 daria aproximadamente 2,5. Tá bem aqui em cima, gente, ó. Mesma coisa lá que eu fiz na calculadora, ó. Ó. Viu, ó? A raiz de 5 seria aproximadamente 2,25. Ok? Então é isso, foi a nossa videoaula de hoje, tá? Eu vou postar aqui no meu canal do YouTube. Se você gostou, né, quiser que mais pessoas venham a assistir essa videoaula, dê aí um likezinho aí, né? E até a próxima aula.